Amém. A paz do Senhor para a igreja. É motivo de alegria, né, irmãos? Estamos na casa do Senhor, nesta manhã, em mais uma manhã de domingo, que Deus assim nos consente. Nós vamos meditar na palavra do Senhor. Os irmãos que estão um pouco aí para trás, se puder, vem mais um pouco mais para frente, fica melhor. Vamos estar lendo também alguns versículos, né, pela tela e se acomodar bem melhor. Amém? Irmãos, nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 6. Você fica com a sua Bíblia aberta, que estaremos falando ali, versículo por versículo, e certamente Deus estará assim nos abençoando. Nós vamos abrir a palavra do Senhor, Mateus capítulo 6, os versículos do 19 ao 34. Porém, vamos estar lendo um versículo só, um versículo-chave para a nossa abertura desta palavra, desse estudo que estaremos dando. Amém? Então você abra a tua Bíblia e vamos estar lendo um versículo 33. No decorrer do estudo, eu não vou estar falando o capítulo, somente os versículos, tá bem, irmão? A partir do 19 ao 34. E vamos ler um só, que é o versículo de número 33. Amém? E vamos estar lendo junto esse versículo. É conhecido, vou contar de 1 até 3, e vamos ler bem forte, para a glória do nome do Senhor. 1, 2, 3. Mas buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Tá certo? É o versículo-chave, não precisamos ler esse texto todo. E no decorrer, irmão, que estarei assim falando, eu vou estar lendo os versículos, amém? Porém, aqui na tela, peço aos irmãos que me ajudem a ler os versículos que nós vamos encontrar nas Escrituras, certo? Muito bem, eu quero dizer para os irmãos que o Sermão do Monte abrange os capítulos 5 ao 7, um pouco até extenso. E, irmãos, foi uma grande multidão que ouviu Jesus falar o Sermão do Monte. Uma grande multidão. No capítulo 4, no último versículo de Mateus, tinha gente da Galileia, tinha gente de Decápolis era 10 cidades, tinha gente de Jerusalém, Judeia, além do Jordão. Imagine a multidão que ouviu o Sermão do Monte, que ouviu Jesus falar. Os irmãos, observa no capítulo 5, primeiro versículo, que Jesus ele subiu ao monte. Certamente não era um monte tão alto, Jesus se achava em Cafarnaum, e assentando-se, diz a palavra no capítulo 5, primeiro versículo, que os discípulos se aproximaram do Senhor, e com certeza, irmão, toda aquela multidão também foi se ajeitando no monte ou no pé do monte, ali em Cafarnaum. Mas o que eu quero ressaltar aqui era o privilégio daquelas pessoas, daquela multidão, de receber a palavra do Senhor. Foi um privilégio. O que eu quero dizer? O ambiente era propício a receber a palavra do Senhor. Por quê, irmão? Porque a multidão, quando se ajeitou no monte ali, no pé do monte, eles tinham uma vista para o mar da Galileia. Sem dúvida, o ambiente era muito propício de receber a palavra do Senhor. E outra coisa, irmão, que eu quero dizer quantas pessoas que recebem a palavra de Deus não em um ambiente propício, privilegiados. Quantas pessoas que recebem a palavra de Deus em leitos de hospitais. Quantas pessoas, irmão, que recebem a palavra de Deus já num estado terminal de uma doença. Quero dizer para os irmãos aqui, quantas pessoas que eu já fui em estado terminal e ali tem que ter uma palavra, e eles também naquele ambiente complicado, completamente não privilegiado, e ali receber a palavra do Senhor. Outros, na ânsia da morte, às vezes se prega ainda a palavra de Deus. Mas eu quero dizer, irmão, assim como aquela multidão
privilegiada, ou seja, com aquela vista para o Mar da Galileia, ali respirando aquele ar puro, naquele monte. Quero dizer também que nesta manhã, este lugar é um lugar privilegiado para se receber a palavra de Deus. Olha bem, irmão, sempre será templo, casa de Deus. Então você pode aplaudir o Senhor nesta manhã, porque você se acha em um lugar privilegiado. Não existe outro, irmão. Privilegiado. Então glorifica o nome do Senhor. Infelizmente, é feriado e não tem, falta muita gente. Mas glorifica o nome do Senhor, porque Deus te trouxe aqui nesta manhã. Irmãos, lemos Mateus capítulo 6, versículo 33. Primeiro tópico, irmão, eu quero entrar com uma pergunta. Qual é a prioridade do reino de Deus? Qual é a prioridade do reino de Deus? Então, o versículo 33 responde. Vamos ler novamente, mas somente a parte A do versículo, a primeira parte. Vou contar de 1 a 3. 1, 2, 3. Mas buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Este é o privilégio do reino de Deus. Amém? Com certeza, irmão, com certeza, eu quero dizer aqui para os irmãos que não existe um lugar melhor como prioridade, que é buscar o reino de Deus. Não, só queria um espaçozinho aqui, tá bom, amém. Irmãos, isso fala de primícias. Deus é Deus de primícias. Glorificado seja o nome do Senhor. Amém, irmão? Deus é um Deus de primícias. Então observamos, vamos ler aqui na tela, por favor, coloca esse primeiro versículo. Irmãos, pode ler, por favor? Amém. Irmãos, observa que o que o Senhor Jesus está falando não é de proibir de amar o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, filhos, irmãos. Não é isso. Ele está querendo dizer que a primícia é para ele. Ele está querendo dizer que devemos amar ele em primeiro lugar, antes de quaisquer outras coisas. E eu quero chamar a atenção, irmão, desta partezinha que ele fala, ainda também a sua própria vida. Então observa que parte deste ponto da nossa vida que devemos já aplicar, aplicar esta primícias para Deus. A nossa vida, irmão, tem que ser uma primícia para Deus. Parte deste ponto, não parte do pai, da mãe, da mulher, vice-versa, dos filhos, irmãos, não. Parte de você, parte de cada um de nós, ainda também a sua própria vida. E observamos o seguinte, irmão, às vezes queremos fazer a nossa vontade, isso impulsionado pelo nosso ego, pelo velho homem, e aí deixamos de dar a primícias para Deus, deixamos de atender este versículo que nos fala. Então, partindo deste ponto, iremos fazer também as outras coisas, nesse sentido, como fala o versículo. Mas parte deste ponto, parte da sua vida. Não podemos se inclinar ao nosso ego. Segundo as Escrituras, irmão, diz que é idolatria. Diz que estamos em pecado, em rebeldia diante do Senhor, quando assim fazemos, nos inclinamos ao nosso ego. Ou seja, o velho homem, praticamente, se refere também à carne, é a mesma coisa. Então, irmão, quando assim fazemos, não damos primícias para Deus. Então, nesta manhã, irmão, que você possa louvar, glorificar o nome do Senhor, porque você é que se acha e já está dando primícias para Deus neste domingo pela manhã. Saiba de uma coisa, Jesus ressuscitou foi no domingo, não foi? Então, glorifica o nome do Senhor. Domingo é especial para cada um de nós. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu não costumo abrir mão do meu domingo, não, irmão, com relação às coisas de Deus. Não costumo, não. Faça que você venha fazer a mesma coisa, não abrir as mãos do domingo. Então, nesta manhã, irmão, você pode aplaudir o Senhor, porque você é primícia para Deus. O segundo tópico, irmão, aos que priorizam o reino de Deus, recebe
3 avisos da parte do Senhor Jesus, 19 ao 24. Diz assim, o primeiro aviso sobre o tesouro. O versículo 19 diz assim, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e o ferrugem consome ou corrói, e onde os ladrões minam e roubam. O versículo de número 20, mas ajunteis tesouros nos céus, onde nem a traça, nem a ferrugem consome, e nem os ladrões minam e nem roubam. O 21 diz assim, porque onde está o vosso tesouro, aí está o vosso coração. Irmãos, o primeiro tesouro, definindo aqui tesouro, no original grego, significa tesouraria. Trata-se de armazenar para si mesmo bens materiais além do necessário. Isso que significa tesouro. Irmãos, observa bem que armazena para si mesmo, tá? Para si mesmo, bens materiais além do necessário. Nós vamos ler a palavra de Deus, por favor. Coloca em Lucas, capítulo 12, 21, também em Timóteo. Irmãos, pode ler, por favor. Muito bem. Quero dizer o seguinte. Esta passagem, irmão, tem assim o seu contexto da seguinte forma. E levantou-se um homem dentre a multidão e disse, mestre, peça ao meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele disse, homem, quem me pôs a mim como juiz ou repartidor de herança? O repartidor entre vós. E disse, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer um não constitui de abundância. E propôs-lhe uma parábola dizendo, a herdade de um homem rico produziu com abundância, e ele arrazoava entre si mesmo, ele arrazoava e dizendo, que farei? Onde recolherei os meus frutos? E disse, farei isto, destruirei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali colocarei todas as minhas novidades e meus bens. E direi à minha alma, alma, tens para si muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse, louco, eis que esta noite pedirão a tua alma, que tens preparado? Para quem será? Aí o versículo que lemos, assim é aquele que para si mesmo ajunta tesouro e não é rico para com Deus. Irmãos, não precisa nem explicar, a passagem já diz, se vocês observarem, irmão, a pessoa que é rica e está na casa dos milhões, quer alcançar a casa dos bilhões. Se está na casa dos bilhões, quer alcançar a casa dos trilhões. E isto, se você for ver a vida, às vezes, dessas pessoas, eles atropelam gente de classe inferiores, até média. Eles vão atropelando. É assim que funciona, irmão. Então, nós observamos este homem. A preocupação, a ansiedade deste homem, não é verdade? Eu quero dizer que este homem que se levantou dentre a multidão, observa bem, irmão, ele queria parte iguais da herança. E segundo a mensagem, ele não era primogênito, porque segundo a lei de Moisés, o primogênito tinha parte dupla na herança, mas ele queria o quê? Partes iguais. Jesus observou isso e percebeu que aquele homem era avarento, era ganancioso. Então observamos aqui, irmãos, esta passagem maravilhosa. Outro sim, irmão, outro sim. Eu não sei se entrou aqui Timóteo também, 1 Timóteo, capítulo 6, não, né? Pode ler, por favor. Amém. Vamos observar que nada trouxemos para este mundo, e manifeste que nada haveremos de levar, tá? Nada haveremos de levar. E diz ainda, nessa própria passagem, e tendo o que comer e o que beber, estejais com isso contente. Muito bem. Você pode aplaudir o Senhor, irmão. Glória a Jesus. Amém. Então diz assim o versículo 20, ou melhor, 19. Não ajunteis tesouro na terra. Os irmãos observam que o Senhor Jesus, ele intimou através de um advérbio não. Não ajunteis. Ajuntar aí é encher, abarrotar. Tipo,
esta passagem que acabamos de ler, sendo parábola, né? Deste homem que preocupado, derrubarei este celeiro e edificarei outros maiores, né? Preocupados, ansioso. Então observa, irmão, observa que Jesus intima dizendo, não ajunteis, não ajunteis. Quem prioriza o reino de Deus deve obedecer esta palavra, este aviso, este primeiro aviso, não ajunteis. E Jesus deu 3 motivos para não ajuntar tesouro na terra. Primeiro, a traça consome. Segundo, a ferrugem também consome, corrói. Em terceiro lugar, irmão, minam ladrões. Vamos ler Tiago, capítulo 5, versículo 2 e o 3, aqui na tela, por favor. Podeis ler, irmão? Amém. Mas observa que a traça, ferrugem, nem ouro escapa, né, irmão? Nem ouro escapa. Naquele tempo, irmão, se guardava muito ouro, pratas, se guardava até mesmo roupa, linho finíssimo, né? Coisas caras, capas, né? Irmãos, lembra que quando o Acã, naquela peleja de Josué, venceu a cidade de Ai, e ali observamos que Acã pegou uma belíssima capa, é verdade? Então observa, irmão, que naquele tempo se dava até presente, né? Também lembramos da passagem de Eliseu, quando, em nome de Deus, Naamã foi curado e ofereceu ouro, ofereceu roupas caríssimas para Eliseu e este recusou. Mas seu moço pegou, Geazi pegou e que sofreu a pena. Então observamos aqui este versículo maravilhoso, dizendo que nem ouro escapa, irmão. Isso também me faz lembrar, passou na televisão, tem um tempo já, que um homem vivendo no interior, na roça, ele guardou uma quantia em dinheiro e deixou lá, irmão. Deixou lá, passou muito tempo. E quando ele lembrou, já que ele certamente não acompanhava a televisão, quando ele ali foi lá ver, não sei se vocês viram isso. Irmãos, o dinheiro estava tudo furado, a traça tinha comido até parte de dinheiro. E outro sim, irmão, a moeda tinha mudado. Então aquele dinheiro, não sei, não ajudou em nada aquele homem, porque aquele homem assim guardou. Tem gente assim, irmão, e naquele tempo não era diferente, de guardar ouro, prata, né? Roupas caríssimas, mas como diz o versículo, Jesus deu esse motivo, que não devemos juntar tesouro na terra, motivo, e a ferrugem da mesma forma, ou melhor dizendo, como diz o versículo, destrói, corrói, não é verdade? E também, por favor, João 10:10, versículo conhecido, mas vamos ler, diz aí, pode ler, irmão. Amém, somente a parte A, o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir, é a característica do ladrão, tá certo? Muito bem, mas diz a Bíblia, irmão, versículo de número 20, mas ajunteis tesouro nos céus. Jesus ordenou que ajuntais tesouro nos céus. A pergunta é, que tesouro é este que devemos ajuntar nos céus? Então, por favor, a passagem vai nos clarear a mente. Coloca aí, por favor, o versículo de número Mateus capítulo 19 e o versículo 21, por favor. Mateus 19 e o versículo 21. Pode ler, irmão. Muito bem. Irmãos, essa é a história daquele jovem que tinha muitas propriedades, riquezas, e observamos que ele tinha falado para Jesus que guardava todos os mandamentos. Isso aí eu tenho guardado desde a minha meninice, desde quando era garoto. E Jesus, diz a palavra do Senhor, que olhou, fitou nos seus olhos, né, e disse assim: queres ser perfeito? Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres. E terá o quê? Um tesouro no céu. Irmãos, esse tesouro que temos que juntar nos céus é obras. Devemos fazer obras, praticar o bem, fazer obras. Este moço, diz a palavra do Senhor, que ele abaixou a cabeça e saiu, porque o seu coração estava preso às suas riquezas. Devemos, glorificado seja o nome do Senhor, fazer obras. Este moço não guardava mandamento nenhum. Jesus falou, depois de ter fazer isto, segue-me. Glorificado seja o nome do Senhor. Vamos ler ainda Timóteo, capítulo 6, por favor. Pode ler, irmão. Amém. Está vendo aí, irmão? Está vendo aí?
obras. Irmãos, a igreja realiza obras boas, tá? Obras boas. Nós vamos ver aqui mais adiante sobre isso. Glorificado seja o nome do Senhor. Então, observamos aí esta primeira parte aí, irmão, esses 3 motivos, não é verdade? Esses 3 motivos que o Senhor fala e agora que deve juntar tesouro nos céus, tá? Este é o tesouro que devemos juntar nos céus. Sabe por quê, irmão? Naquele dia vamos ter galardões. Glorificado seja o nome do Senhor. Devemos ser ambiciosos nesse aspecto de realizar grandes obras para adquirir grandes galardões. Glorificado seja o nome do Senhor. É para isso que a igreja peregrina aqui na terra. Glorificado seja o nome do Senhor. Você pode aplaudir o Senhor nesta manhã. O outro aviso, irmão, é sobre os olhos bons e maus. Tá? Para que nós devemos entender sobre isso, temos que ver no sentido literal, ao pé da letra, como está escrito, e também metaforicamente. O versículo 22 diz assim, a candeia do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. O 23, se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há forem trevas, quão grandes serão tais trevas. Irmãos, observa bem, esta passagem, o versículo 22, esta passagem faz uma comparação entre a vida do corpo e a vida da alma. Falando literalmente, uma visão boa terá uma luz que possa enxergar o mundo visível. Foi o que Jesus falou. A candeia do corpo são os olhos, tá? São os olhos. Então, irmãos, uma visão boa vai evitar uma pessoa de tropeçar, cair no buraco, vai evitar de uma pessoa sofrer um acidente ao atravessar a rua. Isto é a lógica, né? O que não é o meu caso. Eu não estou com boa visão no momento. Então, mas uma pessoa de boa visão, não é verdade? Não vai cair, não vai tropeçar, né? Não vai. Pode até acontecer, irmão, porque não prestou atenção. Mas não vai acontecer, tá certo? Isto é literal. Agora, metaforicamente, por outro lado, há uma luz espiritual que emana da alma. Esta recebe do Espírito. Não é o Espírito Santo que estou me referindo. Estou me referindo à trindade humana, espírito, alma, corpo. A alma recebe do Espírito e este recebe de Deus. É onde temos que priorizar o reino de Deus constantemente, para que venhamos receber constantemente de Deus, porque não existe outro meio, é o Espírito que recebe de Deus. Este, irmão, transmite luz para a alma, e a alma transmite uma vida iluminada, uma vida de luz ao corpo. Isto é profundo, irmão, isto é profundo. Então, 1 Tessalonicenses 5:23, tentar me lembrar aqui, o Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma, corpo conserve irrepreensíveis até a vinda do Senhor Jesus. Observe, irmão, tem muita gente aí, fica aí levantando o nariz com uma roupa até aqui, é verdade, com uma roupa até aqui, aquele roupão, e dizendo que é santificado. Irmão, santificado não é de fora para dentro, não é do exterior para dentro, é de dentro para fora. Glorifica o nome do Senhor, irmão, que santificação é de dentro para fora. Tem que receber de Deus, tem que receber de Deus. Não adianta, irmão, não adianta dar uma que está cheio de Deus. Não, tem que receber de Deus, tem que priorizar o reino de Deus, tem que dar primícia, irmão, para Deus, para que venha a ser cheio de Deus. Aleluia. Então observamos que é desta forma que funciona, metaforicamente. Jesus não ia perder o tempo de falar só no sentido literal. Não, ele está falando também metaforicamente. E observamos que é desta forma que o Espírito transmite luz para a alma. E a alma, por sua vez, transmite o corpo. E este demonstra
as boas obras de Deus. Então vamos ler para aclarar mais a nossa mente. Por favor, coloca Mateus capítulo 5, versículos 14 ao 16. Podeis ler, irmãos? 16. Amém. Irmãos, os homens, quando vê essas boas obras, glorifica o vosso Pai que está nos céus. Quando vê a boa obra que tu realiza, glorifica o nosso Deus, glorificado seja o nome do Senhor. Então observa que esta é a luz que emana da alma e transmite para o corpo. E neste versículo que nós lemos, vós sois a luz do mundo. Isso é uma metáfora. Não somos luz, literalmente falando, como aqui está iluminando ao pé da letra. Não. Somos luz no sentido de boas obras. Boas obras. Então observamos que no 14 diz que não pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Não tem como aquela cidade ficar oculta, escondida. Da mesma forma, irmão, não coloca a luz debaixo do alqueire. Eu estava vendo que o alqueire é uma cesta, né? Assim, tipo um balaio, né? Tipo um balaio. E ali, esconder, quando cobre, não tem como iluminar. Mas coloca no velador, que fica em cima. Quer dizer, é como essas lâmpadas aqui, de maneira alguma poderia colocar, na verdade, mais ou menos nessa altura aqui, vai até iluminar, mas não iluminar perfeitamente. Então se coloca em cima, ilumina tudo, toda a casa. Assim somos nós, irmão, neste mundo. Deus quer a igreja assim, Deus te quer assim, iluminando todo este mundo com boas obras. Aplaude o Senhor esta manhã, irmão. Louvado seja Deus. Vamos ler ainda João 8, versículo 12, por favor. Podeis ler. Amém. Jesus é a luz do mundo, tá? Verdadeiramente, Ele é a luz. É dele que vem a luz para nós, né? E quem me segue não andará em trevas, não andará em escuridão. Muito bem. Isso foi os bons olhos. Os maus olhos, olhos maus, é o contrário dos olhos bons. Este não recebe de Deus, mas do mundo pervertido, do mundo como sistema de vida. Aquele mundo que odiou Jesus e nos odeia também. Este mundo é que Satanás opera. Este mundo, Deus brevemente irá dar cabo. Vamos ler? 1 João capítulo 2, versículo 15, por favor. Está vendo aí, irmão? Este mundo é o mundo que nos odeia. E o amor do Pai não está nele. E não devemos amar este mundo. Então, irmãos, aqueles que não, o Espírito, ou seja, compõe a trindade humana, não tem como receber de Deus. Não recebe nada de Deus. Vai receber de onde? Do mundo pervertido. E esse Espírito que compõe a trindade humana vai transmitir para a alma escuridão. E a alma, por sua vez, vai transmitir a este corpo uma vida de trevas. Esta é a realidade, irmão. Esta é a realidade. Irmãos, infelizmente, tem pessoas que, assim, não queremos. Quando se aproxima, nós temos até que se afastar. Não sei se vocês, já aconteceu isso com vocês. Temos até que se afastar. Porque, irmãos, a treva é tanto que você não aguenta. Realmente, trevas e luz não bate. Não bate. Muito bem. É importante isso. É importante isso. Jesus, como a luz do mundo, ele clareia a todo aquele que vier a ele. Será liberto dessas trevas. Glorificado seja o nome do Senhor. Muito bem. Muito bem. Vamos prosseguir aqui. Os irmãos podem aplaudir o Senhor nesta manhã, irmão. É bom aplaudir o Senhor. O terceiro aviso, irmão, riqueza. Diz assim o versículo 24. Diz assim, ó. Aliás, a pergunta é, que obras de trevas são estas? Vamos ler aqui, coloca aqui, por favor. Vamos ler aqui um versículo que parece em Marcos, eu sei. Vamos ver aqui, por favor. Essas obras de trevas, nós podemos aclarar a nossa mente com um versículo. Por favor, coloca, por favor. Podeis ler, irmão. Amém. Um versículo antes a esses dois, diz Jesus que isso procede do coração, tá? Procede do coração. Então, irmãos, são essas obras de trevas e outras mais por aí, e outras mais. Então, a pessoa carece de Deus. A pessoa necessita de Deus urgentemente, porque as suas obras são ruins, são horríveis, tá? Porque o espírito dessa pessoa
não tem comunhão com Deus, não recebe de Deus, e não tem, só transmite essas coisas horríveis. Mas vamos prosseguir aqui, no nome do Senhor Jesus, sobre riqueza, irmão. O versículo diz assim, ó: ninguém pode servir a dois senhores, ou há de odiar a um e amar o outro, ou dedicará a um e desprezará o outro. Jesus fecha assim, ó: não podeis servir a Deus e a Mamon. Tá? Não podeis servir a Deus e a Mamon. Riqueza, no original, é Mamon. É um termo aramaico significando bens, aliás, significando dinheiro, tá? É um termo aramaico significando dinheiro ou bens terrenos valiosos, tá? Então, Jesus, ao dizer, ou há de odiar a um e amar o outro. Odiar, irmão, este vocábulo é uma expressão idiomática que serve ou é colocado para preferência. Então, odiar equivale preferir. Então, Jesus usou o termo certo, porque havia uma multidão e Jesus estava levando aquela multidão a uma decisão pelo seu livre-arbítrio, de preferir certo, de escolher certo. Irmãos, aquele povo daquela época tinha muita riqueza e muitas pessoas, e muito daquele povo, dentro daquele povo, estava com seu coração preso à riqueza. Uns até idolatravam riquezas, uns colocavam sua confiança na riqueza, colocavam sua segurança na riqueza. Então Jesus usou o termo certo, odiar, que equivale preferir, tá? Preferir. Aliás, irmão, sempre foi assim, né? Lembra de Adão? Deus ali esperava dele obedecer pelo seu livre arbítrio em relação à árvore do conhecimento do bem e do mal, pelo que ele não obedeceu. Então observamos isso também em nossos dias, irmão, na nossa época. Deus espera que nós, pelo livre-arbítrio, fazemos escolhas sábias, escolha que agrada a Ele, escolha que glorifica o nome dEle. Irmãos, não é só dinheiro, riqueza. Há muitas coisas que Deus espera de nós, como igreja, como servo, como serva, de, pelo livre-arbítrio, escolher sabiamente. Então, observamos aqui que Jesus inicia falando assim, ó: ninguém pode servir a dois senhores. Digo, impossivelmente absoluto. Impossivelmente absoluto. Não tem como, irmão, servir a Deus e a Mamon. Jesus falou, não podeis servir a Deus ou a Mamon. Então, nesta manhã, irmãos, que nós possamos, nesse terceiro aviso, se guardar, só de riqueza, de muitas coisas que muitas das vezes não agrada o Senhor, não é da vontade de Deus, e a gente, às vezes, está ainda alimentando aquilo em nossas vidas. Nesta manhã, irmão, também é manhã de libertação. Glorificado seja o nome do Senhor. Terceiro tópico, caminhando assim para o final, a provisão do Pai Celestial aos que priorizam o reino de Deus. Diz assim o versículo. Por isso vos digo, quero fazer uma pausazinha aqui, ó. Por isso vos digo, isso que nós vimos antes, irmão, esses versículos, está ligado ao 25 ao 34, tá? Por isso Jesus fala, por isso vos digo. Então, tudo que ele falou lá atrás, ele continuou, e dizendo à multidão, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, pelo que haver de comer ou beber, e nem quanto ao corpo, pelo que haver de vestir. Não é a vida mais que o mantimento e o corpo mais que o vestuário? O tópico que eu falei, irmão, é a provisão, ou providência, a provisão do Pai Celestial aos que priorizam o reino de Deus. Antes da provisão, Jesus, ele fala duas verdades. Presta bem atenção. Antes da provisão do Pai Celestial, Jesus fala duas verdades. A primeira, no âmbito da prevenção, não andeis ansiosos, ou preocupados, ou cuidadosos. A primeira verdade do Senhor Jesus, no âmbito da prevenção, não andeis ansiosos, preocupados, cuidadosos. Vamos ler 1 Pedro,
capítulo 5, versículo 7. Por favor, está aqui na tela, por favor. Podeis ler, irmão. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, toda preocupação, cuidados, toda a vossa ansiedade. Por quê, irmãos? Muito bem. Um versículo anterior a este, o 6, diz assim, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que ele, a seu tempo, vos exalte. Irmãos, poderia substituir esse versículo, colocar aí o 33 de Mateus que nós lemos. Buscai o reino de Deus, sua justiça em primeiro lugar. Irmãos, ninguém há de passar para o Senhor as ansiedades se não estiver buscando o reino de Deus. Humilhai-vos debaixo das potente mão de Deus. Você já parou para meditar sobre isso, irmão? Potente mão de Deus. A minha mão não é potente, não. E às vezes nós oramos, não é verdade? Até falamos assim, Senhor, coloca as suas mãos debaixo das minhas. A de Deus é potente, igreja. Debaixo das potentes mãos de Deus. Tu precisa, eu preciso, irmão. A igreja precisa se colocar debaixo das potentes mãos de Deus. Xanabandara chega, alabandara faço. Muitas das vezes, irmão, não vem solução na sua vida, porque você ainda não se colocou debaixo das potentes mãos de Deus. Quando você se colocar, você vai testemunhar neste púlpito. Diz a palavra, ele, a certo tempo, vos exalta. Não vai ser em vão, não, se colocar debaixo das potentes mãos de Deus. Ao versículo 7, lançando sobre ele. Irmãos, transfere para Deus. Ele pede isso. Transfere para Deus os seus cuidados. Transfere para Deus as suas preocupações. Transfere para Deus as suas lutas, as suas provas. Tudo que você está passando, transfere para Deus. Porque Ele tem cuidado de vós. Tem cuidado de mim, irmão. Ele tem cuidado de você. Nós se colocarmos falando, nós não temos cuidado de nós não, irmão. Nós às vezes não temos cuidado de nós não. Mas Deus tem cuidado de você. A segunda verdade pelo Senhor Jesus. A segunda verdade é uma realidade. Uma realidade. Diz assim, a vida mais que o mantimento, o corpo mais que o vestuário. Isto é uma realidade. Quero dizer para você, irmão, Deus não está preocupado com o mantimento. Deus não atenta para o mantimento. Deus não atenta para as vestimentas. Deus atenta para a sua vida. Nós às vezes não atentamos para as nossas vidas. Muitas das vezes colocamos em perigo. Muitas das vezes, irmãos, trilhamos caminhos de morte. Mas Deus atenta para a sua vida. Tu pode aplaudir o Senhor nesta manhã, irmão? Porque Deus atenta para a sua vida. Foi uma realidade que o Senhor Jesus falou. A vida mais que o mantimento. Se colocar a vida numa balança, do outro lado, o mantimento vai pesar a vida. Se colocar o corpo numa balança, do outro lado, vestimenta, vestuário, vai pesar o corpo. Então, quero dizer para você nesta manhã, irmão, quero dizer para você nesta manhã, que Deus, Ele cuida da sua vida. Oh, aleluias. Nesta manhã, Deus está cuidando da sua vida. No decorrer da noite que você estava dormindo, Deus estava cuidando da sua vida. A Bíblia diz que Deus supre os seus amados enquanto dorme. Deus cortou laço. Deus já providenciou algo para ti neste dia, tu nem sabes. Porque Ele cuida da sua vida. Não se preocupa com o que vestir, irmão. A Bíblia fala que o povo de Israel, por mais que aprontou adiante de Deus, Deus não deixou envelhecer as suas roupas. Os seus calçados não rebentaram. Glorificado seja o nome do Senhor. Irmãos, prosseguindo, o versículo 26 diz assim, olhai para as aves dos céus, nem semeiam, nem recolhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Primeira coisa, irmão, eu quero ressaltar aqui. Ilustração. Tá? Ilustração é um dos argumentos que compõe, dentre outros argumentos de prova. Tá? Jesus não ficou só no versículo 25. Ele entra com provas. Com prova daquilo que ele estava falando. Oh, aleluia. Por isso que nós amamos esse Senhor Jesus.
porque ele prova o que fala. Então, ilustração, irmão, é um dos argumentos de provas. Outro sim, ilustração é para elucidar as nossas mentes, aclarar as nossas mentes relacionado ao que está sendo falado. Que Jesus falou no 25, ele está aclarando agora, vai aclarar com a ilustração. Ilustração é lançar luz. Então diz assim, olhai para as aves dos céus, ou observai. Irmãos, precisamos observar as coisas ao nosso derredor para a aplicação da nossa vida espiritual. Precisamos crescer espiritualmente. Às vezes observamos tantas coisas, irmão, ao nosso derredor, que não edifica, que não agrada a Deus, e deixamos às vezes, isso requer ligação em Deus. Olha aí, está no reino de Deus, prioridade, constantemente. Tem que estar ligado para observar coisas e aplicar na sua vida espiritual. Olhai as aves dos céus, disse o Senhor Jesus àquela multidão. Precisamos observar. Aliás, o pregador, ele precisa observar tudo nesta vida, irmão, para ter bastante conhecimento. E Jesus ensinando, olhai para as aves dos céus. Apóstolo Paulo, ele também observava muitas coisas. Lembra daquela passagem em Efésios, capítulo 6, sobre a armadura de Deus? Isso ele tirou lá das arenas, o que ele via, e tirou grandes ensinamentos espirituais. Lembra do salmista Corá, quando ele diz, as corças procuram as correntezas das águas. Assim sou eu, ó Deus, tenho sede de ti. Irmãos, ele observou e aplicou algo espiritual na sua vida. Ele observou. Tem por que as corças procuravam as correntezas das águas. Tem um porquê. O salmista, ele disse, o salmista Davi 23, eu vejo muita gente ler esse salmo de cor, mas precisamos entender. Ele diz assim, ainda que eu ande na sombra do vale da morte, não temeria mal algum. Tem um porquê ele falou isso. Tem um porquê. E nós precisamos observar, irmão. A Bíblia diz que Deus fala até com uma folha seca caindo da árvore. E digo uma coisa, digo um mistério para você. Deus nos fala todos os dias, irmão. Deus se comunica com os seus todos os dias, além da palavra do Senhor. Basta andarmos ligados, sintonizados com Deus. Então diz o seguinte, as aves dos céus, primeiro, não semeiam. Segundo, não acolhem ou cegam. Terceiro, não semeiam, não cegam, não ajuntam em celeiros. 3 coisas. Mas as aves do céu, irmão, saem todos os dias em busca do alimento. Todos os dias. E acha. E leva para os seus filhotes. Olha só. Todos os dias as aves do céu saem em procura de alimento. E não volta sem o seu alimento. Sabe por quê, irmão? O Pai vos alimentam. Irmãos, eu quero dizer uma coisa. Deus tem responsabilidade com o ser humano, tá? No momento que Deus soprou o fôlego de vida, nos dá o fôlego de vida, Deus tem uma responsabilidade, um compromisso conosco. É por isso que a palavra nos diz, a chuva cobre o justo e o injusto. O sol cobre o justo e o injusto. Deus, ele dá a terra até o assassino. O assassino, o homem rebelde, vai lá, planta e nasce. Porque Deus tem um compromisso com o ser humano. Nesta manhã, irmão, Deus tem um compromisso ainda mais com os servos dele, com você. Se você acha-se desempregado, irmão, toma esta palavra por fé, que Deus vai prover na sua vida. Muitas das vezes, mas o emprego não veio, mas ele vai prover, de alguma forma ou de outra. Deus é Deus de providência. Diz para o seu irmão do lado, Deus é Deus de providência. Ah, mas estou desempregado. Já estou desempregado já há 3 anos. Vou falar uma coisa para os irmãos aqui, irmão. Não estamos em crise? Não estamos em crise? Eu não sei o que é crise. Eu não sei, em termos financeiros, eu não sei o que é crise que está se passando neste país. Olha só, irmão, olha só. Tempos atrás, trabalhava de carteira assinada, depois Deus começou a me dar uns sonhos de construir obra. Não sabia nem pegar na colher de pedreiro na época. Jogava a massa assim, voltava para mim, me sujava todo. E Deus me revelando, edificando prédio,
E as pessoas olhando, olha o que você fez. Passou um tempo, irmão, comecei a construir obra, fazer obras. Comecei a fazer obras mais obras. Fiz até igreja, irmão. Sabe o que aconteceu? Minha esposa está aí, ó. Minha esposa está aí, para que não deixa mentir. Olha só, irmão. Sabe o que aconteceu? Trabalhei anos nisso. Mas não pagava autonomia, não. Não pagava autonomia. Aí depois, Deus me despertou. Falou assim, volta para o mercado de trabalho de carteira assinada. Sabe o que eu fiz? Tirei uma carteira nova. Falei assim, eu quero fazer tempo em firmas. Aí voltei ao mercado de trabalho. Mas antes, quero dizer para os irmãos, quando trabalhava em obra, Deus não deixava em falta não, irmão. Deus não deixava em falta não. A gente confiava em Deus. E sabe qual era a prova que a gente confiava em Deus e Deus não nos deixava em falta? Está pensando que a gente não fazia compras? Comprava, se tivesse que comprar móvel, a gente comprava. Irmão, e dentro daquele mês, não tinha nada ainda certo de emprego. Aí Deus entrava com um serviço para mim, irmão. Aí a gente pagava a nossa dívida. Era todo mês assim, irmão. Quase sempre assim. Irmão, observa bem o que eu estou falando. Quase sempre assim. A gente fazia conta. Fatura vinha. A gente nem se preocupava. Eu e minha esposa. Essa mulher é a mulher de Deus. Nem desespero. Chegava no final do mês, o dinheiro na mão para a gente pagar as contas. Aí depois voltei para o mercado de trabalho. Sabe o que aconteceu? O último, arrumei o primeiro, o segundo, o terceiro foi cobrador na Nossa Senhora da Penha. Aí fiquei ali 1 ano e pouco. Queria fazer 20 anos, como via gente lá de 30 anos. Tem que ver. Aí, que nada, fiquei 2 anos só, porque me mandaram embora. Aí já estava com esse problema já de vista também. Aí sabe o que aconteceu, irmão? Fui para o negócio de auxílio-doença. Aí fiquei, não chegou nem 5 meses, auxílio-doença. Sabe por quê? Porque tratando das vistas, o primeiro laudo levei lá para o INSS. Olhou, tá ruim. Aí continuei, como é que é? Esse negócio de doença, auxílio-doença. No segundo laudo, fui lá, o médico, piorou. Fui lá, me aposentaram, irmão. Me aposentaram. Irmão, eu não sei o que é crise, tá? Eu não estou aqui tirando onda de forma alguma, mas eu não sei o que é crise que esse país está passando e de nos acometer. Mas eu quero passar para você uma palavra profética. Entra tu nesta palavra da manhã, que Deus vai abrir esta porta. Confia nestas palavras, que não são minhas, irmão. É palavra de Deus. É palavra de Deus. E é a resposta para você nesta manhã. Irmãos, versículo 27. E qual de vós, com todas as suas preocupações, poderão acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Irmãos, presta bem atenção. A característica do ser humano é de prolongar a sua vida, é de estender a sua vida. Quando o Senhor fala acrescentar um côvado à sua estatura ou o curso da sua vida, irmãos, nós queremos prolongar nossas vidas, mas não podemos, só Deus tem este poder, só Deus pode fazer isso. Então observamos, irmão, que não adianta as preocupações, cuidado desta vida, com o amanhã, porque não podemos acrescentar um único momento, período de tempo em nossas vidas. Só Deus pode fazer isso. Só Deus pode fazer isso. O versículo de número 28 diz assim, e quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como crescem, não trabalham, nem fiam. Versículo de número 29. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Tem outro argumento aqui, irmão. Nesse versículo 29. É o argumento de exemplificação. Exemplo. Tomou Jesus exemplo de Salomão. Isto é um argumento. Tomou exemplo de Salomão. Diz que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como os lírios do campo. A aplicação aí, irmão, é o versículo de número 30. Diz assim, ora, se Deus assim enfeita, veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, não vos vestirá vós, homens de pouca fé. Irmãos, esta é a aplicação segunda ilustração em relação ao corpo, ao vestuário, tá?
em relação ao vestuário. Então, nesta manhã, irmão, eu quero que você aplique esta palavra no seu coração, tá? O último versículo, 34, diz que Jesus falando: não andeis inquietos, desesperados, com dias da manhã, porque basta a cada dia o seu mal. Mal aqui equivale dificuldade. Irmãos, que você venha confiar em Deus, que você venha se atirar em Deus, que você venha tomar estas palavras que são inspiradas por Deus e aplicar na sua vida nesta manhã, porque Deus tem cuidado de você. Deus, Ele entra com providência diante de você. Muitas das vezes, irmão, não queremos buscar o reino de Deus com afinco, com força, mas nesta manhã, irmão, que você venha entender que o Senhor está falando na sua vida nesta manhã. Você pode aplaudir o nome do Senhor, irmão?